Se você tem sua Bíblia, abra comigo no livro de Lucas, capítulo 21. Eu vou ler de 25 a 28. Diz assim a palavra do nosso Deus. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Então verão o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Que Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Deus abençoe os irmãos podem se assentar, por gentileza. Eu quero começar iniciando aqui, fazendo com um comentário que eu considero sadio. Eu tenho percebido que, de uma forma geral, as pessoas, classe A, B, C, D, E, não importa, desejam saber sobre certos enigmas da palavra de Deus, e em particular sobre o fim do mundo. A questão é que, e eu vi isso na TV, no Discovery Channel, as pessoas não compreendem estes mistérios, principalmente do Apocalipse. Eu não estou aqui, e o canal também não falou sobre leigos, mas falou de pessoas, de professores, PhDs em teologia dos Estados Unidos e da Inglaterra. Então, não são pessoas que passam de largo, são pessoas que sabem o que estão estudando. E diz lá o comentarista que ninguém conseguiu decifrar os enigmas, porque eles se entrelaçam com figuras do outro mundo. E citou lá o comentarista o capítulo 17 do Apocalipse, onde vemos uma prostituta sentada sobre uma besta de cor escarlate, cheia de nomes de blasfêmia, e ela tinha 7 cabeças e 10 chifres. Olha, eu não discordo do apresentador do Discovery. É um quebra-cabeças complexo, repleto de formulações, de encaixes, e em particular o capítulo citado por eles, o 17, se refere à figura da besta, o 666, que é o cavalo branco, o primeiro cavalo do Apocalipse. Figura esta que todos querem saber quem é. Também, quando você continua, ele também revela, no capítulo 17, quem é esta mulher, do verso 18, que é a grande cidade que reina sobre os reis da terra, evidente que religiosamente. Descreve também os entendidos sobre os 10 chifres, 10 nações, no verso 12, e finaliza o capítulo falando sobre 7 cabeças, que são 7 montes, verso 9. Aliás, eu diria que o capítulo 17 do Apocalipse é, para quem sabe sobre escatologia, o mais importante capítulo do Apocalipse. Por quê? Porque ele marca tempo, épocas e declara quem e de onde virá a besta. Viram? Capítulo 17. Eu diria a vocês que não é tão complicado assim. Só é preciso que você tenha íntima comunhão com o Espírito Santo e pagar o preço necessário. Nós, que somos a igreja de Cristo, estamos dentro deste contexto. E hoje nós estamos falando daquilo que João descreveu no capítulo 1 do Apocalipse, no verso 19,
escreve as coisas que tens visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Bem, irmãos, nós já falamos dos primeiros 2 tópicos nas outras 2 reuniões. Eu quero em destaque falar hoje a terceira parte do verso, com mais ênfase, as que depois destas hão de acontecer. Eu gostaria de relembrá-los que citei na reunião passada sobre Isaías 42:9, principalmente a sua segunda parte. Antes que se sucedam, vô-las farei ouvir. Eu diria a vocês que vocês já estão ouvindo deste altar e já há alguns anos sobre tudo o que vem acontecendo. Aliás, há 15 dias atrás, no segundo passo, quando terminei, eu os informei. Eu não profetizei porque já sabia que estas coisas iriam acontecer. Eu disse, vocês fiquem atentos, porque até que eu volte aqui pregar, que é hoje, muitas coisas irão acontecer como sinais. E não se esqueçam que o verso diz, antes que se sucedam, vô-las farei ouvir. Tudo que eu estou relatando aqui, mostrando e desvendando nestes dias, é a revelação da palavra. Por quê? Porque tudo já foi, primeiro, estabelecido por Deus o tempo e as épocas. Segundo, Deus já julgou tudo, ninguém pode alterar ou interferir no conteúdo. E terceiro lugar, Deus já decidiu, ou seja, vai ser do jeito dele. Eu só recomendo a todos o seguinte, vamos lá. Quando a gente fala deste povo, os judeus, nós precisamos ter em mente que eles foram o único povo que Deus levantou e destacou dos demais e os especificou. Este é o meu povo que se chama pelo meu nome. Quer dizer, existe um histórico espiritual por trás. Reparem vocês que ao longo dos séculos, até hoje, este povo é preservado e protegido. Agora eu também sei que isto traz ciúmes das outras nações e dos outros povos. Mas repare uma coisa, quem fez isto foi Deus, não foram os judeus. Por favor, não invente e nem inverta. Agora, para haver esta preservação, este povo precisava de leis, ordenanças e mandamentos. Olha isso. Moisés, aos pés do Horebe, antes de entrar na terra prometida, ele escreve o livro de Deuteronômio, Devarim em hebraico. E este livro, ele possui uma verdade central que está embutida, que é lembrar da aliança feita com os patriarcas. Eu diria a vocês que tudo está em seus devidos lugares, pode escrever isso, e também está no tempo certo de Deus. Por quê? Porque este livro Deuteronômio, ele fecha um período, o período pós-deserto, 40 anos de deserto. Daí Deus os faz lembrar coisas, porque esta nova geração de judeus, nascidos nestes longos 40 anos e aos pés do Horebe, eles ainda não conheciam o Criador.
Então eles receberam as orientações, a Torá. Evidente que Deus os estava preparando para um novo ciclo, um novo tipo de vida, a que foi prometida para eles, que mana o leite e mana o mel. É claro que para os obedientes de Josué e Caleb, observe você que nesta caminhada, precisamente nestes 38 anos de deserto, eles passaram por 4 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. E estes livros, eles falam de como foi, onde foi, com quem foi, como serão as leis, as promessas, todas as ordenanças do Levítico. Aí então aparece, para fechar este período, Deuteronômio. Nele nós vemos que o que Deus prometeu aos judeus, cumpriu. Eles tomaram posse da terra. Meu amado e querido irmão, hoje, de 2000 anos para cá, Deus levanta um novo povo, os enxertados por Jesus Cristo. E de imediato, Atos 1 e 2, recebem poder e autoridade no Pentecostes. Por favor, lembrem-se que um dia nós também deixamos um tipo de Egito, de escravidão do pecado, e receber poder. Atos 1:8 fala para nós, em particular, de um tipo de chave, o Pentecostes. Para quê? Para abrirmos com este poder qualquer porta fechada. Esta foi a condição que Deus arrumou para nós mantermos o domínio sobre os inimigos nesta tomada de posse da bênção. Perceberam? A mesma história, a mesma coisa e com o mesmo padrão. Hoje, olhe bem para o que eu vou dizer. Hoje, não só falamos de promessas de Deus, mas falamos como viver nelas e por elas. Por quê, pastor? Porque no fundo nós já possuímos a terra, os dons espirituais. Diga amém aí. Então, vamos analisar a partir de agora o livro de Isaías que citei semana passada, 42:9. E o verso diz: eis que as primeiras predições já se cumpriram, vírgula, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que se sucedam, vô-las farei ouvir. Aqui eu vejo que Deus enfatiza 2 propósitos sobre 2 épocas. O passado, os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, a formação de um povo, os hebreus. Some a isso, mais os chamados Moisés, Elias, Eliseu, os profetas considerados maiores e alguns considerados menores. Enfim, isto foi até Jesus Cristo. Agora, o que vem a seguir, por isso que Isaías diz, as primeiras predições já se cumpriram. Vírgula. Primeira época. Segundo, agora vem a seguir. E o que vem a seguir? Eu falei do passado. O que vem a seguir é o futuro.
Ele, Deus, promete: antes que se sucedam, vô-las farei ouvir. Perceberam? Não, vou ajudar. Ele falou, Deus, ouvir. Vocês estão ouvindo ou só estão escutando? E para consolidar esta linha de conduta do Criador, ele levanta um outro profeta, agora menor, Amós, e você lê no capítulo 3, no verso 7, Deus reafirmando aquilo que ele já havia prometido. Nada faz o Senhor sem que antes revele os seus segredos aos seus servos, os profetas. Você entendeu? Não é ao mundo, não. O mundo jaz no maligno, você está na luz. Deus não está preocupado com o mundo. Ele colocou a missão para a igreja. A preocupação deveria ser da igreja em levar a luz para o mundo. Então, se Deus tiver que falar alguma coisa, principalmente os seus segredos, ele vai falar à igreja, não é ao mundo. Porventura, não é o que Deus está fazendo aqui neste seminário? O que ele está fazendo, pastor? Ele está avisando antes. Por falar em avisar antes, eu há 10 dias para cá, eu vim ajuntando sinais. E está na internet, você pode ver também. O Japão ficou paralisado diante da quantidade de neve. Impossível de se transitar. Ônibus, carros, ruas, trens, alertas de avalanches, etc, etc. Eu vi uma foto apavorante, um ônibus numa rua de curva, e a altura da neve dava a altura mais ou menos de 7, 8 metros de altura. Nunca aconteceu isso desta forma. Também vi, e eu disse há 15 dias atrás, anote, eu anotei, ciclone de gelo atingiu a costa leste dos Estados Unidos. 80 milhões de pessoas estão sob esse ataque forte de gelo. Ciclone em Madagascar, Batsirai, o nome do lugar, ao norte de sábado para domingo passado. Irmãos, o vento chegou a 275 quilômetros por hora. Cidades foram destruídas, aldeias desapareceram, 150 mil pessoas foram transferidas para outros lugares. E naquele dia que vi isto, a lista de mortos ainda nem havia saído, mas dizem eles que era uma lista muito grande. E agora, nesta semana que se passou, para ajudar, o Etna entrou em erupção, cuspindo fogo, lava incandescente e mais uma preocupação para os italianos. Esse vulcão Etna é muito conhecido, localizado na parte ocidental da Sicília, na província de Messina. Parou? Não. Eu estava falando com o irmão Elias sexta-feira e disse, pastor, ligaram para mim de Maringá, que deu uma ventania, não se sabe qual a velocidade do vento, mas derrubou árvores, uma chuva torrencial, derrubou todos os postes da cidade, e a empresa que eu trabalhava, caíram poste, fio, derrubou tudo e estão sem energia. Na terça-feira agora, dia 15/2, chuva torrencial. Eu quero dizer a vocês, em Petrópolis. E eu vou falar uma sequência, porque eu fui acompanhando. Eu falei 15/2, 34 mortos. Desabamentos, inundações, pode pôr aí no plural. Ruas, carros, árvores, postes caídos, deslizamentos, avenidas viraram rios. Muito bem, quando chegou na hora do almoço, às 12h35 da tarde, da quarta,
Já havia subido os mortos para 41. Na quinta-feira, dia 16, a lista de mortes chegou, olhe para mim, a 104. E agora nós já sabemos que já está por volta de 160, fora uma lista enorme de desaparecidos. Há mais de uma semana que os bombeiros voluntários estão procurando pessoas debaixo de escombros e pior, escutei hoje na Jovem Pan, e pior, começou a chover de novo. Estão desesperados porque não sabem o que pode acontecer. Irmãos e amigos, de quinta-feira para cá eu não procurei saber, mas pergunto a você, Deus vem falando e as pessoas não dão ouvidos. A palavra diz, assim como foi nos dias de Noé, Mateus 24, de 37 a 39. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores do dilúvio, eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e não o perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem.